Vamos então resolver os exercícios deste conjunto de exercícios que vou aplicar mais, relacionado com expressões numéricas, e vamos ver o exercício número 1 que tem 4 linhas. Vamos resolver caso a caso. A linha 1 diz transformar em termos de potência este produto. Para podermos transformar em potência, sob a forma de potência este produto, nós temos que ter um produto de fatores iguais. Não é? Neste caso, temos exatamente um produto de fatores iguais. Quantos fatores é que nós temos? Temos o fator 5, não é? Que é o que se repete, e quantas vezes é que se repete? Repete-se 6 vezes. Portanto, é 5 levantado a 6. Portanto, isso, de acordo com a regra de potências, nós sabemos que podemos partir do pressuposto, isto é outra metodologia, que nós temos um produto de potências com a mesma base e expoentes iguais, neste caso expoentes iguais a 1. Portanto, dá-se a mesma base e somos os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 6. Portanto, 5 levantado a 6. Está aqui uma confirmação da regra da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. À linha 2 temos 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. O fator que se repete é o 0,7 e o número de vezes que se repete é 3, portanto é 0,7 ao cubo. Do mesmo modo, segundo a regra da mesma base de potências, do produto de potências da mesma base, expoentes diferentes, temos um produto de potências com a mesma base, 0,7 expoente igual a 1. Portanto é 0,7, somando os expoentes todos, dá-se a mesma base, portanto 0,7, e soma-se 1 mais 1 mais 1 é 3. À linha 3 temos 1 quarto vezes 1 quarto, o fator que se repete é 1 quarto e repete-se duas vezes, temos uma potência de base fracionária, e aqui queremos chamar a atenção de que, se quiséssemos calcular o valor desta potência de base fracionária, 1 quarto é igual ao quociente de 1 ao quadrado a dividir por 4 ao quadrado. Este aqui é que é o correto. Portanto, 1 ao quadrado a dividir por 4 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, já sabemos, 4 ao quadrado é 16, portanto é 1 16. Nunca esta situação de pôr o quadrado só a potência a afetar apenas o numerador, não é? Isto está errado, não é? Isto tem a ver exatamente com a multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. É aqui este resultado. Portanto, a chamada de atenção é importante para não haver erros. A linha 4, temos também é a mesma regra, portanto, a regra da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes, neste caso expoentes iguais. O fator que se repete é de 7 terços e repete-se 4 vezes, é 7 terços à quarta. Temos também uma fração, de base, uma potência de base fracionária, cujo valor que se calcula como 7 terços à quarta é igual a 7 à quarta dividido por 3 à quarta. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é um produto de 4 fatores iguais a 7 e um produto de 4 fatores iguais a 3, ou seja, 2401 dividido por 81. E nunca esta situação anterior, em que a potência afeta apenas o numerador. Portanto, isto está errado, não é? Vamos então resolver o exercício número 2. O enunciado diz o seguinte: considera a potência 8 levantada a 7 e seleciona a afirmação correta. Temos aqui várias afirmações e vamos justificar cada uma delas. A linha A. Portanto, esta afirmação é falsa. E é falsa porquê? 8 levantado a 7 é diferente deste produto de fatores. Nós sabemos que este produto de fatores é um produto de fatores iguais a 7 que se repete 8 vezes, como nós vemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes que se repete este fator. Portanto, este produto de fatores poder-se representar por uma potência igual a 7 levantado a 8, a 7 à oitava. E nunca 8 levantado a 7, que é o inverso. Portanto, isto é uma afirmação falsa. A linha B também é falso, porque 8 levantado a 7 não é o produto de 7 vezes 8. Portanto, aqui nós temos uma potência de base, 8 e expoente 7, ou seja, temos um produto de fatores iguais a 8 que se repete 7 vezes, não é? E aqui neste caso temos um produto de dois fatores diferentes, o 7 e o 8, são coisas diferentes. Isto nunca se poderá escrever como sendo igual, não é? A linha C é verdadeira porque a afirmação diz que 8 é a base e 7 é o expoente. Efetivamente é 8 sétimos, 8 é a base, é o fator que se repete, e 7 é o expoente, é o número de vezes que se repete. Repete-se 7 vezes, 4 mais 3, 7, dá 7 fatores. Portanto, esta é a correta. A linha D também é falsa, porque 8 levantado a 7 é diferente de uma soma de
de parcelas iguais. Nós temos aqui uma soma de parcelas iguais. Portanto, não tem nada a ver com a noção de potências. Não é? Portanto, aqui a única coisa que podíamos fazer era simplificar esta adição com uma multiplicação. Isto é, como este 8 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, multiplicávamos o 8, que é a parcela que se repete, vezes o número de vezes que ela se repete. 7 vezes 8, 56. Mas isto, 8 vezes 7, 56, não tem nada a ver com uma potência, não é? São coisas diferentes. Vamos então resolver o exercício número 3, que se relaciona com potências de base 10. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a população residente em Portugal continental é constituída por aproximadamente 10 milhões de habitantes. Escolhe a opção que representa o número de 10 milhões. Temos aqui 10 levantado a 5, 10 à sexta, 10 à sétima e 10 à oitava. Vamos ver qual delas é que corresponde à correta. Portanto, um número de ordem das dezenas de milhão tem 3 classes e 8 ordens. 8 ordens porquê? Porque tem 8 algarismos. Tem 3 mais 2 são 8 algarismos, em que 7 deles são zeros. Portanto, nós temos aqui as 3 classes. O número envolve a ordem das unidades, dezenas, centenas, a ordem das unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, a ordem das unidades de milhão e dezenas de milhão. Portanto, se nós temos um número igual a 10 milhões, portanto é 10 com 7 zeros, significa que nós temos um produto de 7 fatores iguais a 10, não é? para dar estes 7 zeros. Não é? Portanto, se multiplicarmos aqui este 10 7 vezes, e se contarmos os zeros, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatores dá exatamente 7 zeros, que são o número número de zeros dos 10 milhões. Portanto, a opção correta é a opção 10 levantado a 7. Aqui fazemos aqui a chamada de atenção só para lembrar a regra das potências, no fundo, não é? 10 levantado a 7, temos um produto de potências com a mesma base, expoentes iguais a 1, dá-se a mesma base, por exemplo, e soma-se os expoentes, é 10 levantado a 7. Portanto, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 10 levantado a 7. Vamos então resolver o exercício número 4, cujo enunciado é o seguinte: associa as diferentes representações do mesmo número. Portanto, no fundo, relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Vamos ver caso a caso. A primeira representação temos 7 à quarta. Nós, no fundo, temos um produto de fatores iguais. Claro que temos. O fator que se repete é 7, né? E repete-se 4 vezes. 7 à quarta, no fundo, lê-se 7 à quarta e representa-se como 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Um produto de 4 fatores iguais a 7. Portanto, é exatamente esta a opção 6. A liga com 6. É 7 à quarta. A segunda situação B, temos 3 mais 3, não é um produto de fatores iguais. Portanto, 3 mais 3 não pode ser apresentado sob a forma de potência, porque é uma adição de parcelas iguais, pode ser no máximo simplificado por uma multiplicação. No fundo, temos podemos simplificar esta adição de parcelas iguais como um produto de 2 vezes 3, em que 2 é o número de vezes que a parcela se repete e 3 é a parcela que se repete. Portanto, a opção é 5. A linha C temos 2 mais 2 mais 2, é do mesmo tipo, no fundo não é uma potência, pode ser representada como um produto de 3 vezes, que é o número de vezes que a parcela se repete, vezes a parcela que se repete, que é 2, que é 3 vezes 2, 6. A linha 4 temos 2 ao cubo, 2 ao cubo é um produto de fatores iguais, o fator que se repete é 2, repete-se 3 vezes, pode ser apresentado sob esta forma. 2 ao cubo é igual ao produto de fatores iguais, a 2, e que se repete 3 vezes. A linha E, 3 ao quadrado, é exatamente do mesmo tipo, é um produto de fatores iguais, que se repete 2 vezes e é igual a 3, não é? O 4 à sétima é do mesmo tipo, é um produto de fatores iguais, que se repete quantas vezes? 7 vezes, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto o F corresponde ao 3. 4 vezes 7
Portanto, é a opção a última opção 7 da coluna da direita. Não pode ser representada sob a forma de potência. Porquê? Porque nós não temos um produto de fatores iguais e, portanto, não pode ser representado sob uma forma de potência. No máximo pode ser representado como uma soma de parcelas iguais. E temos duas hipóteses. Ou é representado como uma soma de 4 parcelas iguais a 7, que dá 28, ou por uma soma de 7 parcelas iguais a 4, que também dá 28. Portanto, é a única hipótese. Portanto, exercício número 5, considera a tabela, dá-nos aqui uma tabela com indicação do expoente e das bases. Portanto, construir a respectiva potência, né? Copiar a tabela e completa. Considerando os valores obtidos na tabela, calcular o valor destes produtos de potências. Portanto, primeiro vamos completar a tabela. Portanto, isto aqui no fundo é uma potência de base 2 expoente 2, portanto 2 à quarta é 4. Base 3 expoente 2, 3 ao quadrado é 9. Base 6 expoente 2, 6 ao quadrado é 36. Agora aqui a base 2 expoente 5 é 2 à quinta é 32. Base 3 expoente 5, 3 à quinta 243. Base 6 é, portanto, potência de base 6 expoente 5, 7776. Portanto, 2 à sexta, 64. Aqui 3 à sexta, 729. E 6 à sexta, 46.656. Portanto, agora calculando os valores das potências, nós é-nos mais simples calcular tendo em conta o produto das potências. Podíamos calcular agora, chegar à tabela, tínhamos dois métodos. Chegámos à tabela anterior e substituímos o 2 à quinta pelo respectivo valor, o 6 à quinta pelo respectivo valor, e multiplicávamos e tínhamos este valor. Ou então, foi o que nós optamos, consideramos a regra da multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Portanto, fica 2 vezes 6, 12, dá-se o mesmo expoente, multiplicam-se as bases. 12 à quinta, no fundo, é o valor anterior que nós tínhamos. 2 à quinta é 32, 6 à quinta é 7.776, este valor são exatamente iguais. Chamamos aqui a atenção, se for calcular, fazermos os cálculos numa máquina, não existe a potência de expoente 5, mas podemos multiplicar 12 ao quadrado vezes 12 ao cubo. 2 mais 3, portanto 2 mais 3 dá 5, é a mesma coisa, né? Portanto, na linha B é 3 à sexta vezes 2 à 6 vezes 6 ao quadrado. Podemos multiplicar neste caso 3 vezes 2, 6 multiplicam-se as bases, dá-se o mesmo expoente, e depois temos a segunda multiplicação que tem as mesmas bases e expoentes diferentes. Portanto, neste caso dá-se a mesma base e soma-se os expoentes, 6 à oitava. 6 à oitava é exatamente igual àquele valor. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Aqui temos um produto de potências com expoentes iguais e bases diferentes, é só multiplicado. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. Portanto, podemos fazer de uma vez só 36 ao quadrado, o que dá 1296. Exercício 6, resultado sob a forma de potência. Escreve de uma forma única a potência, o número representado pela expressão. 2 à oitava vezes 2 à oitava vezes 2 dividido por 2 elevado a 5. Portanto, nós no fundo temos aqui bases, um produto de potências com bases iguais e expoentes iguais. Portanto, temos duas hipóteses. Ou optamos pela regra do produto de potências com bases diferentes e expoentes iguais, ou pela regra de produto de potências de bases iguais e expoentes diferentes. Portanto, verificamos que o resultado, quer de um caso, quer do outro, é indiferente. Contudo, se optarmos por esta primeira opção, o que é que nós vamos ter para a segunda divisão? Vamos ter 4 levantado a 8 e 2 levantado a 5. Portanto, não podemos aplicar diretamente uma regra da potência, da operação com potências, mas se recordarmos a regra as regras das potências, podemos desdobrar este 4 em 2 ao quadrado, e então podemos transformar esta potência numa potência de uma potência, e fica 2 ao quadrado, entre parênteses, à oitava. 2 ao quadrado, entre parênteses, à oitava, é 2 levantado a 16, que é exatamente igual ao que está em baixo. Portanto, 2 levantado a 16, depois dividido por 2 levantado a 5,
temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, não é? Exercício 7. A Fátima afirma que o número 10 à sexta é 2 vezes maior do que o número 10 ao cubo. O Luís diz que a afirmação da Fátima não é verdadeira. Qual dos dois amigos tem razão? Justifica a tua resposta. Portanto, no fundo, o que eles estão a dizer é o seguinte: o que a Fátima está a dizer é que 10 à sexta é igual a 2 vezes 10 ao cubo. E, portanto, não sabemos se isto é uma igualdade ou uma desigualdade. Poderá ser verdadeira ou falsa. Vamos efetuar a verificação por dois métodos. O primeiro método é calcular os valores. 10 à sexta é 1 com 6 zeros, não é? Portanto, é 1 milhão. 2 ao cubo, 2 vezes 10 ao cubo é 2 vezes 10 ao cubo é 1000, ou seja, 2000. Portanto, estamos a ver que para serem iguais, a razão teria que ser igual à unidade. Ou os valores tinham que ser iguais, ou o quociente entre eles teria que ser igual a 1. Mas não. Portanto, o primeiro membro é 500 vezes superior ao segundo. Portanto, não é o dobro. O segundo método, vamos tentar transformar a base 10 levantado a 6 numa potência de base 10 levantado a 3 e verificar qual é o constante que aparece na multiplicação dessa potência. Portanto, 10 à sexta pode ser pela operação inversa da potência da potência. Podemos descompondo o 6 como em fatores primos. 6 é igual a 2 vezes 3. Portanto, 10 levantado a 6 é igual a 10 levantado a 2 vezes 3. Ou seja, em termos de potência, é 10 ao quadrado ao cubo. Ou o inverso, 10 ao cubo ao quadrado, que é o que nos interessa, não é? Para ter a mesma base que o segundo membro. Então, o que é que verificamos? Que 10 à sexta é 10 ao quadrado, 10 ao cubo ao quadrado. Portanto, os valores são completamente diferentes. O que poderíamos dizer era que 10 à sexta é o quadrado, seria igual ao quadrado de 10 ao cubo, isso sim. Mas o dobro nunca. Portanto, a afirmação é falsa, não é? Portanto, isto aqui tem a ver com a regra da inversa, a regra da potência, e, portanto, para podermos desdobrar o fator, transformar uma potência normal numa potência de uma potência. Exercício 8, temos uma expressão com duas divisões de potência. Portanto, temos 12 levantado a 50 dividido por 3 levantado a 50 dividido por 4 levantado a 48 e, portanto, apresenta aqui 4 soluções e nós temos que ver qual é que corresponde à verdadeira. Portanto, tendo em conta as regras da resolução das expressões numéricas, nós temos que resolver da esquerda para a direita a primeira divisão. Portanto, 12 levantado a 50 dividido por 3 levantado a 50 é uma potência de bases diferentes e mesmo expoente, e o expoente igual. Portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 12 dividido por 3 dá 4, portanto 4 levantado a 50. Depois vamos para a segunda divisão. E então temos uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Então, neste caso, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 50 menos 48 dá 4 levantado a 2. Portanto, 16. 4 levantado a 2 é 4 vezes 4 é igual a 16. Portanto, a opção correta é a opção A. Exercício 9, vamos traduzir para a linguagem natural, da linguagem natural para a simbólica, estas 5 frases. Vamos ver uma a uma. A primeira frase é 2 ao cubo, esta é extremamente simples, 2 ao cubo é uma potência direta, portanto é uma base, é uma potência simples, base 2, expoente 3. O produto do quadrado de 5 pelo seu cubo, o produto é entre duas coisas. Agora, o quadrado de qualquer coisa e o cubo pelo seu cubo, portanto o cubo de qualquer coisa, em termos gerais é assim que se define. Portanto, o quadrado de 5, que é o que diz ali, o quadrado de 5 é o quadrado de 5, é 5 ao quadrado. Pelo seu cubo, o seu cubo refere-se que a base é a mesma, cubo 5 levantado a 3. Portanto, é o produto de 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. E, portanto, temos uma potência de bases iguais, expoentes diferentes. Podemos, neste caso, dar a mesma base e somar os expoentes. Portanto, seria 5 levantado a 5, né? Ou, neste caso,
optamos por resolver os resultados, para calcular os valores de cada um dos fatores. 5 ao quadrado é 25, 5 ao cubo é 125, dá 3125. Poderíamos ter calculado tendo em conta a regra das potências, que era o mais correto. A soma do quadrado de 6 com o cubo de 2, a soma é de uma coisa com outra, portanto em termos gerais é assim. O quadrado é uma potência de expoente 2 e o cubo é uma potência de expoente 3. O quadrado de 6 é 6 ao quadrado, o cubo de 6 é 6 ao cubo. Portanto, a soma de 6 ao quadrado mais 6 ao cubo. Tem que se calcular os valores. 6 vezes 6 é 36 e 6 vezes 6 vezes 6, 216, dá 252. A quarta afirmação é o quociente da quarta potência de 3 por 3 ao quadrado. Quociente, portanto temos aqui o quociente, é uma divisão entre uma coisa e outra. Quarta potência é um número elevado a 4 e qualquer coisa ao quadrado é um número qualquer elevado a 2, portanto potência de expoente 2. Portanto, quarta potência de 3 é 3 elevado a 4 e 3 ao quadrado é 3 elevado a 2. O quociente vai ser 3 levantado à quarta a dividir por 3 levantado ao quadrado. Nós, no fundo, 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado é uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 2 dá 2. 3 ao quadrado é igual a 9. O produto do cubo da diferença entre 7 e 3 pelo quadrado de 4, portanto, o produto pelo é, em termos gerais, o produto de duas coisas, portanto, uma coisa vezes a outra. O cubo da diferença entre uma coisa e outra, portanto, o cubo da diferença entre um valor e outro. E quadrado é uma potência de expoente 2. Agora vamos ver isto em termos gerais, agora vamos em termos aplicados ao nosso problema. Portanto, o cubo da diferença entre 7 e 3, portanto, 7 menos 3 ao cubo, e quadrado de 4 ao quadrado, e agora temos o produto do cubo da diferença pelo quadrado de 4, não é? Portanto, é esta expressão. Desenvolvendo esta expressão, temos que resolver primeiro o resultado entre parênteses. 7 menos 3 dá 4 ao cubo. 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado, temos o produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, soma-se os expoentes, fica 4 à quinta, ou seja, 1024. Vamos então resolver o exercício número 10, que se refere às expressões numéricas com potências, e diz assim: copie e complete em cada uma das expressões o espaço em branco. Portanto, vamos resolver a linha a linha. Na linha 1 temos 7 levantado a 9 vezes 7 levantado a qualquer coisa, 7 levantado a 15. Portanto, nós aqui temos um produto de potências com a mesma base e expoentes, que em princípio serão diferentes, não é? Porque o resultado tem a mesma base, portanto os expoentes são diferentes. Portanto, recorrendo à regra da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes, verificamos que o expoente 9 mais este expoente que desconhecemos é igual a 15, ou seja, resolvendo esta variável, temos 15, o 9 está a somar, passa para o outro lado a subtrair, para o segundo membro a subtrair, fica 15 menos 9 é igual a 6. Portanto, a expressão que nós pretendemos determinar é 7 levantado a 9 vezes 7 levantado a 6 é igual a 7 levantado a 15. A linha 2, temos 5 levantado a 10 vezes 3 levantado a 10 vezes 15 levantado a qualquer coisa é igual a 15 levantado a 20. Neste primeiro produto temos uma multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente, 5 vezes 3, 15, portanto 15 levantado a 10. Depois temos a segunda multiplicação. E esta é feita sempre, as operações sempre da esquerda para a direita, chamamos a atenção. Portanto, 15 levantado a 10 vezes 15 levantado a uma variável que não sabemos é igual a 15 levantado a 20. Neste caso temos um produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Portanto, o expoente 10 mais este expoente vai ser igual a 20. Resolvendo em ordem variável, 20, 10 está a somar, passa para o outro lado a subtrair, 20 menos 10 é igual a 10. Portanto, a expressão é exatamente esta. Portanto, a regra tem a ver com a multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. A linha 3, temos 6 levantado a 17 dividido por 3 levantado a 17 vezes qualquer coisa, a base que é desconhecida levantado a 4 é igual a 2 levantado a 21.
Começamos por ter aqui uma divisão de potências com expoentes iguais e bases diferentes. Portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 6 dividido por 3 dá-se o mesmo expoente 17. Se analisarmos, verificamos que o resultado do produto tem uma base exatamente igual a um dos fatores. Portanto, podemos considerar que podemos seguir, e os expoentes são diferentes, porque 17 mais 4 é igual a 21. Portanto, isto é a regra da potência, da multiplicação de potências com bases iguais e expoentes diferentes. Estamos a ver que a variável é exatamente base 2, não é? Tem a ver com a regra da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes, em que dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Portanto, 17 mais 4 é 21 e as bases têm que ser iguais. Portanto, esta variável é 2. A linha 4, temos 6 levantado a 14 dividido por 6 levantado a um expoente desconhecido e dividido por 6 à quarta é igual a esta potência de base desconhecida. Portanto, no fundo temos divisões de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Aplica-se a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, não é? Que já sabemos. Então, significa que o expoente 14 menos este valor desconhecido menos este valor dá de ser igual a 5. Resolvendo em ordem à variável, portanto, 14 passa para o outro lado a subtrair, este 4 está a somar, a subtrair passa para o outro lado a somar, multiplica-se ambos os membros por menos 1, é uma regra da igualdade, fica positivo, aquilo fica positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Portanto, 14 menos 4 mais 5 dá 9. 14 menos 9 dá 5. Portanto, a variável é igual a 5. Isto é, a expressão é esta. A potência que nós pretendíamos determinar é 6 à quinta. A linha 5, temos uma potência, temos um produto de divisão de potências com base fracionária. Neste caso temos bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somam os expoentes. 3 meios levantado a 3 mais 2, 5. Depois temos uma divisão com a mesma base e expoentes diferentes. É igual a este valor. Portanto, correndo à regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, portanto, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, não é? Portanto, 5 menos esta variável há de ser igual a 3 meios levantado a 1. Isto é como se esteja, o expoente seja igual a 1. Portanto, 5 menos este valor desconhecido é igual a 1. Resolvendo em ordem à variável, temos igual a 4. Isto é, a expressão que nós pretendíamos determinar aqui é 3 meios levantado a 4. Neste caso temos uma igualdade, não é? Não podemos aplicar aqui as regras de potências, vamos resolver em ordem à variável. Portanto, esta potência de base desconhecida levantada a 5 é igual a 2, 1 à quarta está a somar, passa para o outro lado a subtrair. Sabemos que 1 levantado a qualquer número é igual a 1, portanto 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, esta potência é igual a 1. Agora a pergunta que se faz é assim, qual é o número que elevado a 5? Qual é o número que elevado a 5 é igual a 1? É igual a 1. Portanto, pela regra que sabemos que o número 1 levantado a qualquer número é igual a 1, então a base é igual a 1. Portanto, esta variável é 1. Portanto, a expressão é 1 à quarta mais 1 à quinta é igual a 2. Porque 1 à quarta é 1 e 1 à quinta é 1. 1 mais 1 é igual a 2. Não é? Exercício 11. Transforma a potência num quociente de potências. Portanto, o enunciado escreve cada uma das potências seguintes na forma de um quociente de duas potências. Temos 3 alíneas. A linha 1 temos 100 levantado a 6. Existem infinitas soluções, mas tendo em conta, portanto, a regra da divisão de potências, podemos ter duas hipóteses. Vamos imaginar que queremos um quociente de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, 100 levantado a 9 a dividir por 100 levantado a 3 dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. Portanto, é uma solução. Claro que 100 levantado a 9 dividido por 100 levantado a 3 é uma das soluções possíveis das infinitas que podem existir para o caso de uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Agora podemos optar pela outra regra da divisão de potências, isto é, divisão de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Neste caso o expoente mantém-se, que é o 6, e nós temos que arranjar uma divisão que dê 100. 200 a dividir por 2, por exemplo, dá
dá 100. Não é? Entenderam? Portanto, isto tem a ver com a regra da divisão de potências. A segunda linha, 16 levantado ao quadrado, também existem infinitas soluções. Vamos para as duas variantes, quociente de duas potências com a mesma base. Portanto, as bases são iguais. Portanto, temos que fazer uma diferença de expoentes que dê 2. Por exemplo, 10 menos 8. Podia ser 20 menos 18. Não é? Há infinitas soluções. A outra variante seria o quociente de duas potências com o mesmo expoente. Neste caso, o expoente é o mesmo, seria 2, e tínhamos que arranjar um quociente de dois números que dê 16. Por exemplo, 64 dividido por 4 dá 16. Há infinitas soluções também. A linha 3, temos 11 levantado a 2 ao cubo, portanto o expoente é uma potência, né? No fundo, 2 ao cubo quanto é que é? É 8, não é? 11 ao cubo 2 ao cubo é 8, portanto nós podemos, para a variante quociente de duas potências com a mesma base, fazemos uma divisão de duas potências com a mesma base e escolhemos os expoentes de tal maneira que a diferença entre eles seja igual a 8, por exemplo, 17 menos 9, há infinitas soluções. E para a variante de quociente de duas potências com o mesmo expoente, neste caso, daríamos o mesmo expoente, que seria 2 ao cubo, não é? E a divisão das bases, as bases tinham que ser tais que uma a dividir por outra daria 11. Por exemplo, 22 dividido por 2 dá 11. Vamos ver então finalmente o exercício número 12, cujo enunciado é: calcula o valor numérico de cada uma das expressões, sempre possível apresenta o resultado na forma simplificada. Vamos ver caso a caso. A linha 1, temos 1 3/5, é um número misto, ao quadrado, é dividido por 3, 1 meio ao quadrado, e portanto, neste caso, temos uma divisão de potências cujo expoente é igual e bases diferentes. No fundo, é aplicar a regra de, portanto, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Neste caso, temos de desenvolver desenvolver este número misto, né? 1 vezes 5 mais 3, portanto é 8/5, e este é 3 vezes 2, 6, mais 1, 7 meios. Portanto, no fundo é 8/5 ao quadrado é dividido por 7 meios ao quadrado. Portanto, dá-se a mesmo expoente e divide-se as bases. Inverte-se a fração 7 meios, de modo a transformar numa multiplicação, e portanto conseguimos multiplicar 2 vezes 6, 16, 5 vezes 7, 35. Não há hipótese aqui de simplificar, portanto fica 16 sobre 35 ao quadrado, no fundo 16 sobre 35 ao quadrado é 16 ao quadrado sobre 35 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 16, 256, 35 vezes 35 é 1225. À linha 2 temos 10 sobre 5 ao quadrado vezes 2 terços. No fundo, não podemos aplicar regras de potências neste caso, portanto, não tem bases sequer iguais. Podemos considerar potências fracionárias com expoentes 1, mas não é o caso. Portanto, temos que tentar simplificar. Podemos simplificar dividindo o numerador por 5 e o denominador por 5. Aqui 10 dividido por 5 dá 2, e aqui corta-se 1, fica 5 ao quadrado, corta-se o expoente 2, substitui-se por 1, fica 5. Portanto, fica 2 vezes 2 sobre 5 vezes 3, ou seja, 4 15avos. A linha 3, temos 81 mais 3 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Nós temos que começar pela multiplicação, né, que é que tem a prioridade. Temos um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. 3 ao quadrado, neste caso 3 ao quadrado até é 9, portanto fica 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Temos potências com bases e expoentes iguais. Vamos optar por uma das regras, ou neste caso dá-se a mesma base e somos os expoentes. 9 levantado a 4, calculou-se o valor, dá 6.642. Portanto, isto tem a ver com a regra da potência aqui, né? A multiplicação dos expoentes transforma-se uma potência de uma potência numa potência normal. Na linha 4, temos 2 à quarta mais 5, 1 terço, menos 1 levantado a 13. Da esquerda para a direita, temos que fazer primeiro a soma e só depois a subtração. Portanto, 16 menos 1 dá 15. Temos uma soma com denominadores diferentes. Temos que calcular o mínimo múltiplo comum.
mínimo múltiplo comum destas duas frações, neste caso é como seja o denominador 1 é 3, portanto multiplica-se aqui por 3 e ali multiplica-se por 1, porque 3 vezes 5, 15, 1 vezes 16, 16, sobre o mesmo denominador 3, dá 45 mais 16, dá 61 terços. À linha 5, temos 3 quartos menos 0,25 mais 0,5 ao quadrado. Portanto, a primeira operação da esquerda para a direita é a subtração e depois a soma. Portanto, 3 quartos menos 0,25 é 25 centésimos, mais 0,5 é 0,5 ao quadrado é 5 décimos ao quadrado, é 25 centésimos. Portanto, calculando o mínimo múltiplo comum entre estas duas, primeiro esta subtração é 100. É preciso multiplicar por 25, fica 3,25. Aqui fica, portanto, 3,25 sobre 100 menos 25 sobre 100 e 25 sobre 100. Simplifica o 25 sobre 100 com 25 sobre 100, fica 75 sobre 100, ou seja, 0,75. 6, temos 6 ao quadrado a dividir por entre parênteses ao quadrado, 10 à quarta a dividir por 10 ao cubo menos 4. Portanto, a primeira prioridade vai para resolver o que está dentro de parênteses. Temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Portanto, é a regra da divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Portanto, fica 10 levantado a 1 menos 4. Ora, 10 menos 4 é 6, portanto dá 6 ao quadrado. Passamos a ter uma divisão de potências com a mesma base, mesmo expoente. Portanto, a mesma quantidade, isto é igual a 1, não é? A linha 7 temos 5 sétimos levantado a 17 a dividir por 5 sétimos levantado a 11, menos 7 quintos levantado a 6. Portanto, temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Fica 5 sétimos a dividir com o expoente 17 menos 11. 5 sétimos levantado a 6. A dividir por 7 quintos levantado a 6. Neste caso temos uma divisão de potências não com a mesma base, mas com o mesmo expoente. Não é? Temos com o mesmo expoente, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Portanto, 5 sétimos é dividir por 7 quintos, e inverte-se para transformarmos uma multiplicação. Fica 5 sétimos vezes 5 sétimos, ou seja, 25 sobre 49 à sexta. Não é? Podíamos ainda simplificar isto, não é? Porque no fundo seria 5 sétimos ao quadrado, 5 sétimos ao quadrado, à sexta ficava 5 sétimos, até seria mais correto, 5 sétimos levantado a 2, 5 sétimos ao quadrado, à sexta, portanto ficava uma potência de uma potência, ficava 5 sétimos levantado a 12, não é? Entenderam? Portanto, este 25,49 é 5 sétimos ao quadrado, elevado a 6, multiplica-se os dois expoentes, fica 2 vezes 6, 12, fica 5 sétimos levantado a 12, não é? É a mesma coisa. A linha 8, tínhamos 2 quintos levantado a 3, a dividir por 1 quinto levantado a 3 vezes 2 quartos, divisão de potências com a mesma base, com o mesmo expoente e bases diferentes, dá-se o mesmo expoente, divide-se as bases, inverte-se para transformar uma multiplicação, simplifica-se o 5 com 5, fica 2 levantado, 2 sobre 1 é 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 2 à quarta, temos uma potência, um produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somam os expoentes. 3 mais 4 dá 7, dá 2 à sétima, que é igual a 128. Portanto, isto tem a ver com a regra de multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Na linha 9, temos 9 levantado a 7, dividido por 3 levantado a 12, vezes 2 terços levantado ao quadrado. Da esquerda para a direita é a primeira divisão. Podemos transformar isto numa divisão de potências da mesma base. Basta transformar o 9 como 3 ao quadrado e passar o expoente para fora. Portanto, isto é o inverso portanto, é a regra da potência e, portanto, é a transformação da base numa potência. Fica 3 levantado a 2 vezes 7, 14, a dividir por 3 levantado a 12. Neste caso, temos uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. 14 menos 12 dá 2. Então, fica 3 ao quadrado vezes 2 terços ao quadrado. Passamos a ter uma multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Simplifica-se o 3 com o 3, fica 2 ao quadrado, que é exatamente igual a 4. Não é? Isto tem a ver com a regra da potência aqui. Esta transformação
é importante ter em conta estes critérios de transformação para podermos aplicar depois as regras da potenciação.